É possível aprender a fiação de alicates com um curso online ou apenas com um curso presencial? Essa é uma das dúvidas que eu mais tenho recebido ultimamente, mas para responder essa pergunta de forma justa, eu acredito que primeiro nós temos que entender uma característica da própria profissão que eu vejo que talvez as pessoas não estão enxergando, e eu quero apresentar esse ângulo para vocês, porque só depois vai fazer sentido comparar um curso online com um curso presencial. Então, o que nós vamos abordar? Em primeiro lugar, o que torna a afiação uma profissão diferente? Segundo, qual é o papel de um bom curso, né? E terceiro, aí a gente vai fazer a comparação entre o curso online e o curso presencial, depois de ter entendido isso. Em quarto lugar, a importância da teoria antes da prática, e depois eu vou trazer em quinto lugar aí uma conclusão, dar um direcionamento para vocês aí, beleza? Então, em primeiro lugar, o que torna a afiação uma profissão diferente, né? A afiação de alicates, galera, ela é uma profissão que ela exige coordenação motora fina, é algo que a gente não está acostumado a lidar no dia a dia, tá? O máximo é, por exemplo, escovar um dente ou passar o fio dental, mas as demais atividades são diferentes. Então, você trabalha com peças pequenas na fiação, né, realizando movimentos, podemos dizer, extremamente precisos, e algo que normalmente nós não fazemos no dia a dia, tá? Essa habilidade, ela não é desenvolvida em 1 ou 2 dias, um final de semana de treinamento. Ela é construída através de um treino rotineiro. Então, precisa de uma rotina ali de treino. Então, dependendo da dedicação da pessoa, esse processo ele vai variar. Então, ele pode levar 3, 6, 9, 12 meses, tá? Então, durante esse período, acontece o desenvolvimento da chamada memória muscular, tá? Então, com o tempo, a gente vai ficar com o tato mais sensível, a sua percepção visual, ela melhora, né? Você vai desenvolver destreza manual e os seus movimentos vão ficar cada vez mais precisos, tá? Então, a afiação, ela exige isso da gente. E isso é, inclusive, também no ourives, relojoeiro, profissões que também são de precisão, tá? Então, por isso, ninguém desenvolve essa habilidade apenas praticando em um final de semana de curso, tá? E quero deixar bem claro que não significa que um curso de final de semana, você faz 1 ou 2 dias ali com um profissional, não vai ser eficiente. Não é sobre isso, e já que vocês vão entender um pouco mais dessa visão, tá? Então, em segundo lugar, qual que é o papel de um bom curso? Então, antes de discutir, né, se o curso ele é online ou presencial, nós precisamos entender qual que é a função de um curso, né? Um bom curso, ele serve para, né, encurtar o caminho. Então, toda a experiência que um profissional tem, ele passou, e os erros, ele vai trazer compilado ali para você encurtar esse caminho, não sofreu o que ele sofreu, né? Em segundo, vai mostrar uma sequência correta do aprendizado, né? Então, você vai evitar erros desnecessários, você vai ter o conhecimento organizado e ensinar o motivo de cada processo. Isso é o que um bom curso ele deve trazer, tá? Independendo do formato, né? Então, assim, dependendo do formato, o que mais importa é o quê? É o método que vai ser utilizado, né? A profundidade do conteúdo teórico e também a profundidade do conteúdo prático e o suporte que é oferecido para o aluno ali, ok? Então, assim, na minha opinião, esses fatores, eles são mais importantes do que simplesmente dizer que um curso é presencial ou online, qual que é melhor, entendeu? Tem que levar isso em consideração em primeiro lugar, ok? Então, em terceiro lugar, agora a gente pode fazer a comparação, curso online versus curso presencial, né? Qual que é o melhor, né? O que a gente precisa entender? Na minha visão, um curso presencial, né, de 1 ou 2 dias, ele vai ser proveitoso para quem já possui uma boa base teórica, tá? Então, deixa eu explicar para vocês o motivo disso. Exemplo, quando uma pessoa ela vai tirar a carteira de habilitação, né, primeiro ela faz o CFC. Então, lá ela vai aprender o quê? Leis de trânsito, ela vai, né, aprender as placas, sinalizações, as regras. Então, só depois que ela vai sentar ali no carrinho ali com o instrutor, né? E quando ela chega ali na prática, na aula prática com o instrutor, ela não vai perder tempo, o instrutor não vai perder tempo ali ensinando as placas para ela durante a aula prática, por exemplo. Então ali ele vai focar o quê? Ele vai focar em corrigir a condução. Então ela já obteve a teoria antes. Então na afiação acontece exatamente a mesma coisa. Tem gente que quer fazer curso presencial de 1 ou 2 dias sem entender nada da teoria da afiação, tá? Então se você chega num curso presencial sem conhecer
ângulos, sem conhecer tipo de aço, dressamento, posicionamentos, né, a sequência dos processos, a função de cada ferramenta, que é o básico, né? Então, você vai gastar uma boa parte do curso que é presencial para você focar na prática, tentando entender esses conceitos que são teóricos. E isso, ele reduz muito o aproveitamento prático. Então, você vai desperdiçar o teu dinheiro. O profissional que vai estar ali com você, ensinando ali um final de semana, 2 dias, você vai pagar para ele, vai estar fazendo o trabalho dele, e é um curso bacana. Só que, cara, procura fazer um estudo, pega um curso online e aprende a teoria, tá bom? Eu penso dessa forma. E aqui a gente chega no quarto ponto, que é o quê? A importância da teoria antes da prática, né? Então, por isso que a minha recomendação é o seguinte, né? Se você pretende fazer um curso, que ele é presencial, primeiro construa uma base teórica, tá? Que é assim, quando você chegar na prática, você vai poder focar apenas no que? Em desenvolver sua coordenação motora, corrigir os pequenos detalhes, aperfeiçoar posicionamentos que você entendeu nas aulas teóricas, né, e tirar as dúvidas específicas, entendeu? É bem simples. Isso fica muito mais organizado, e tudo que é mais organizado ajuda a se desenvolver com mais facilidade. Agora, se a proposta for aprender tudo presencialmente, cara, você tem que procurar uma escola que acompanhe um aluno durante pelo menos 1 ou 2 semanas aí, né? Eu tenho escolas de afiação que fazem isso, eu não vou ficar citando aqui porque eu não ganho nada para isso, mas assim acontece em qualquer curso profissionalizante, tá? Então, nesse formato, o professor ele consegue ensinar a teoria e a prática ao mesmo tempo. Então, cara, quero fazer curso presencial, procura uma escola desse tipo, tá? Agora, na minha opinião, esse tipo de treinamento, ele faz muito mais sentido do que investir um valor para você apenas passar um final de semana ali treinando, tá? Então, porque existe uma diferença que é muito importante, que é a seguinte: você consegue desenvolver a prática a partir da teoria, mas dificilmente você vai conseguir desenvolver a teoria apenas praticando, né? Então, mais cedo ou mais tarde, na hora que você estiver na prática, no dia a dia ali na afiação, você vai ter dúvidas, né? Por exemplo, rotação, dressamento, os ângulos, os posicionamentos, os tipos de aço, as situações do dia a dia e por aí vai, entendeu? Então, assim, a afiação ela exige habilidade, a habilidade vem com a prática, mas as pessoas querem fazer aulas práticas de afiação sem ter a teoria. A ordem é teoria, prática, e você ganha habilidade desenvolvendo. Ou seja, esses pontos que eu citei em cima, você só vai ter essas dúvidas respondidas quando você compreender os fundamentos da profissão. E os fundamentos estão onde? Estão na teoria. Então, assim, a minha conclusão é a seguinte, tá? Você é uma pessoa que é fiotão ainda, vai começar do zero, né? Cara, eu faria da seguinte forma: eu pegaria um bom curso online, tá? Que te instruísse na teoria e seguindo aquela premissa. Você consegue desenvolver a prática a partir da teoria, mas você não vai conseguir desenvolver a teoria apenas praticando. Você pode até, com o dia a dia, ir lá e aprendendo, observando, cara, repetir várias vezes isso nesse alicate, acontece isso, e então, pum, você aprendeu ali, você conseguiu, através da prática, retirar uma teoria daquilo, tá? Mas quanto tempo você vai precisar para poder, né, alcançar isso? Aí volta lá no que eu disse, que o objetivo de um curso é encurtar o tempo, para você não ficar passando o que... Eu descobri muitas coisas ao longo da minha jornada como afiador, que todos os cursos que eu investi não trouxeram, e se trouxeram com algumas lacunas, faltando explicar algumas coisas ali. Então, você com um bom curso online, você vai aprender a teoria, isso vai te capacitar, na minha opinião, a ter principalmente liberdade para poder atender os seus clientes ali, até mesmo trazer argumentos quando você precisar explicar situações de alicates com problemas de fábrica, que veio com problemas de outro afiador, ou até mesmo se você errou algum processo, ou se aconteceu alguma coisa com o alicate que a cliente não cuidou direito e você precisa se posicionar para não assumir, né, essa bucha e precisar arcar com um problema que não foi seu, porque vai acontecer isso também. E você vai praticando 2, 3, 4 meses, né? E quando você estiver praticando, você sabendo a teoria, mesmo assim tá com dificuldade na prática, aí você pode procurar um profissional e pegar, falar assim, cara, quanto que tá aí pra gente poder fazer um curso presencial aí de 1 ou 2 dias? Você vai, paga lá, não sei, 1.000, 2.000, 3.000 reais aí, você vai procurar e pesquisar aí o preço. Aí você vai fazer exatamente aquilo que eu expliquei, você vai chegar lá para tirar as dúvidas práticas, porque você já domina a teoria, tá? Então, se você vai começar na afiação, essa é a minha primeira sugestão. Agora, se você já é uma pessoa que já tem um certo conhecimento na afiação, né, e você tá com algumas dificuldades aí, você precisa analisar o seguinte: em primeiro lugar, o seu conhecimento teórico, ele já é um conhecimento teórico
profundo, seu curso é bacana? Então aí sim é bacana você já pegar e já ir fazer aí um curso presencial direto, tá? Então, porque aí você já tem uma base, já tem aí uma bagagem, né, e isso aí vai agregar e você não vai tá perdendo investimento e vai aproveitar o curso, tá bom? Então, se você não tem nenhum conhecimento, que é o primeiro exemplo que eu dei lá, né? Cara, você vai fazer um curso presencial de final de semana, né? Lembrando que o problema não é isso, tem toda essa construção que eu estou trazendo aqui, por favor, me entendam bem, tá? Você não vai ter aproveitamento, entendeu? Você vai pagar um dinheiro ali, né, para poder fazer um curso ali de final de semana e no final das contas você vai acabar se frustrando e às vezes vai achar até que o profissional ali deixou de te ensinar algo, tal, tá? Quando na verdade é você que seguiu um caminho aí que talvez não foi a melhor opção para quem está começando, tá? Então eu faria isso se eu estivesse começando, pegaria um curso bacana, completo, que já ensina tanto teoria e prática, e se lá na frente eu não estivesse dando conta ali, né, de na prática começar a desenvolver melhor meus resultados, aí você teria proveito e ir lá chamar alguém que você conhece aí, tem confiança, beleza? Fica a minha sugestão, tá? E antes que alguém, né, saia e fale, mas você tá falando isso porque você tem curso online. Em primeiro lugar, que antes de eu ter meu curso online, eu já estruturei esse pensamento e tenho essa opinião, tá? E também por uma outra questão, que para mim é a mais forte de todas, que é a questão que eu já passei por tudo isso. Eu já fiz cursos online, eu já fiz cursos presenciais, já fui para muito longe, gastei dinheiro indo, tá? Ficar 2 dias lá na prática aprendendo com um profissional que para mim era referência. Já chamei também profissionais para vir aqui na minha cidade para poder me acompanhar durante o dia inteiro para fazer aulas práticas. Enfim, né? Então o meu curso, por exemplo, que eu faço online, ele tem tudo isso que eu captei, vai te ajudar a encurtar o caminho, que é o que eu falei lá em cima, e essa visão é o que eu estou trazendo, não é só porque eu tenho um curso e quero que você compre meu curso, é porque muitas pessoas não conseguem enxergar isso que eu acabei de apresentar aqui agora, tá? Então, para vocês não perderem dinheiro, tá? Eu estou trazendo essa visão aqui e depois vocês tiram a conclusão de vocês, ok? E quero aproveitar e trazer aqui, né, deixar um convite para você clicar no link aqui que está na descrição ou nos comentários fixados para você conhecer o nosso site, né? Se você está querendo começar na fiação, a gente tem um curso completo aí com mais de 80 aulas, 7 dias de garantia. Você viu que não é o que você quer? Solicita seu reembolso, a gente devolve para você lá. Você vai ter suporte diretamente comigo durante 1 ano e não é grupo, é um suporte personalizado no WhatsApp, tá? E lá você vai aprender a fiação de alicate de cutícula, de unha, espátulas, tudo que você precisa para você atender o público de manicures e podólogas, tá? E vou mostrar tudo que você precisa para poder ter sua oficina, tá? E é isso. Comenta, deixa seu like aí para poder fortalecer o canal também. E se inscreve aí se você não é inscrito, tá? E quem sabe o seu comentário aí pode virar um vídeo também, beleza? Então, até a próxima.